Olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei qual horário que você tá me assistindo. Eu sou a Bindá, dona do canal Curta História. Eu tô aqui pra hoje dar mais uma aula pra vocês. E hoje o assunto vai ser lembrar aqui sobre a Primeira República ou República Velha. Foi o período da história marcado de 1889, com a transição do Império para a República, até o ano de 1930, com o golpe de Getúlio Vargas. Alguns falam que é golpe, eu considero revolução e a gente sai aí todo mundo feliz. Quem não gosta de Getulinho vai falar golpe. Eu gosto, então eu sou uma revolucionária, que eu acho que a Revolução de 30 foi um pontapé para acabar com um dos sistemas vigentes dentro do nosso governo. Vamos começar então falando com o ano de 1889, mais especificamente a data de 15 de novembro. Essa data é importante para vocês lembrarem, porque é uma data que faz referência à nossa própria origem, à nossa própria história. Nesse momento, acontece a proclamação da República. Para quem não gosta, o golpe da República. Então eu acho que foi o golpe da República promovido pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Por quê? Bom, de acordo com os livros, a população e todo mundo estava muito insatisfeito com Dom Pedro II, mas na verdade o que se esconde ali nas entrelinhas era porque ele deixou de atender os anseios dos fazendeiros, que não queriam ter mais gastos com a transição de mão de obra, e ele sofria uma pressão muito forte externa, principalmente da Inglaterra, para acabar com a escravidão negra. E o que aconteceu? No ano de 1888, mais especificamente no dia 13 de maio de 1888, a então princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Só que a Lei Áurea, ela foi responsável por promover a libertação dos povos que eram escravizados aqui no Brasil, dos negros. Mas nesse processo não houve ali nem uma ajuda, uma estrutura, de acordo com os críticos do governo de Dom Pedro II, para essas pessoas se inserirem na sociedade. E cá pra nós não era esse o interesse daquela sociedade, daquele período, tá bom? E nesse período também houve o não apoio, o largar de mão dos fazendeiros do Oeste Paulista e do Vale do Paraíba. Por quê? Eles achavam e eles tinham que bancar do próprio bolso a vinda de imigrantes. A grande pressão lá de fora para que acabasse com a escravidão, na verdade, era para tirar, desinflamar a Europa de tantas pessoas desempregadas por conta da Revolução Industrial. Trazer essa galera do sul da Itália para cá, trazer essa galera da Holanda, trazer essa galera da Alemanha para ir trabalhar dentro das terras do café. Era muito interessante para aliviar a Europa com o excedente de pessoas que estavam desempregadas. Seria muito mais fácil acabar com o processo de escravidão e inserir com uma mão de obra já, remunerada, os próprios negros, mas isso não ocorreu. Na verdade, não houve um tempo, que foi no dia 13 de maio, assinada a Lei Áurea. Há esse processo de transição da vinda do imigrante e a retirada do negro africano e escravo de dentro das fazendas, e eles são jogados ali à própria sorte nos centros urbanos. Por isso vai haver dentro do Rio de Janeiro a instalação de cortiços, a entrada ou a inserção cultural das favelas, dos morros, porque essa população que sai das fazendas, elas vão ter que se abrigar nos centros urbanos. E há nesse processo aí a transição de mão de obra dos africanos para a mão de obra paga pelo povo que era fazendeiro e ficou muito bolado de ter que gastar dinheiro trazendo a galera imigrante lá da Europa para vir trabalhar aqui no Brasil. Nesse processo também, sociologicamente falando, vai acontecer aquele processo de branqueamento da sociedade. Inclusive tem uma obra que já caiu, se eu não me engano, em alguns vestibulares, é importante para vocês verem, A Redenção de Cã, que é uma obra de arte, eu vou tentar colocar ela aqui para vocês, que mostra essa coisa do branqueamento da nossa sociedade, que acho que era a preocupação ali para tentar mascarar o que aconteceu com a nossa miscigenação, que nós éramos todos assim, ó, multirraciais, bom? Vamos começar então. Nesse processo de transição, nós vamos ter a fase da Primeira República. Eu gosto de chamar de República Velha, desculpa. Eu gosto de chamar de República Velha, porque eu acho velha, mas na verdade, mais nova do que ela é impossível. Ela vai ser dividida em dois períodos. O primeiro período chama-se República da Espada, quando os dois marechais, os dois primeiros presidentes do Brasil foram marechais do Exército Brasileiro, sendo o primeiro Marechal Deodoro da Fonseca e o segundo Marechal Floriano Peixoto. Nesse período, não houve processo democrático, não houve urna, não houve voto, não houve nada disso. Houve processo imposto, que agora eles queriam, o sistema queria então o processo se tornar república e não mais monarquia, porque estávamos antiquados. Beleza? Então a gente vai ter, então, nesse período da primeira fase da República, muitas revoltas. Inclusive vai ter a revolta de Canudos, que foi uma revolta rural. Nós vamos ter a revolta de Contestado. Nós vamos ter alguns processos aí pela não aceitação da instauração da República no Brasil. Muitas pessoas perderam títulos de nobreza, barão, conde, duquesas. Essas pessoas perderam seus status ali naquele período. Mas o que é importante a gente perceber também é que o próprio governo, ele não estava se encontrando. Olha o absurdo que eles fazem nesse período aí, na primeira fase da República, tida como República da Espada. Nós vamos ter a figura do encilhamento. O que foi o tal do encilhamento? O encilhamento foi a promoção do governo de tentar ali criar indústrias e tudo mais, e começou a imprimir, emitir em todos os bancos papel moeda e conceder a pessoas empréstimos para a abertura dessas empresas. Só que essas empresas nunca foram criadas. Ou seja, deram aquele jeitinho brasileiro, aquele migué, e deram um rombo que ocasionou o processo de inflação, que é quando se imprime muito mais moeda do que o lastro de ouro ou a riqueza que o país tem, beleza? No segundo processo de política, nós vamos ter a República do Café com Leite, ou coronelismo, política dos governadores, mas o mais específico é a política oligárquica. Ela vai perdurar dos anos 1895 até 1930. Ele é baseado na alternância do poder da presidência. Uma indicação era de Minas Gerais e a indicação de São Paulo. São Paulo era o maior produtor de café, Vale do Paraíba ou Oeste Paulista, enquanto Minas Gerais era produtor de gado leiteiro. Então, café com leite.
política do café com leite, entendeu? E por isso, eles, como por se tratar de ser a maior economia, então, eles faziam o quê? Eles mandavam no governo, né? O Centrão que mandava no governo. Não, o Centrão não, o Centrão manda agora. Quer dizer, o Centrão, deixa pra lá. O que acontece? A gente vai perceber, então, que São Paulo e Minas Gerais, eles faziam uma espécie de gangorra política. Como base dessa estrutura política, nós temos a figura do coronel. O coronel de chapeuzinho, o coronel fazendeiro, que é o coronel que vai coordenar o curral eleitoral. E o que é o tal do curral eleitoral? Basicamente, aquele bando de pobre que mora ali naquele entorno, que precisa dos favores do coronel, que banca, e depois quem dá um pão também exige depois, tá, gente? Então foi isso que aconteceu. Dentro do processo do coronelismo, o fazendeiro, ele é a figura mais importante, ele é o coronel, ele manda e desmanda, coisa que não acontece mais no nosso país, né, gente? Então o que acontece? As pessoas tinham costas quentes, então o coronel fazia muita questão de ter ali no seu comando o seu curral eleitoral, que ele ajudava financeiramente, ou ajudava fazendo alguns favores, mas o preço disso era o voto da pessoa no final. Nesse processo também, as eleições não tinham, vamos supor assim, naquele período só, tá, gente? As eleições não eram muito corretas. Haviam pessoas mortas votando, haviam muitas fraudes eleitorais que manteve a manutenção. Tudo bem até 1929, quando cai a Bolsa de Nova York, isso é um outro assunto. Sobre esse período da história, é importante a gente entender que São Paulo e Minas Gerais, eles escolhiam os presidentes porque eles seriam beneficiados na cadeira presidencial também. E a política dos governadores, em uma escala maior, era o elo de ligação entre a figura do presidente e dos governadores com o coronel. Então ali todo mundo era uma oligarquia, que era um pequeno grupo de pessoas que eram beneficiadas pela política, diziam defender a política para a população, mas só faziam a política em benefício próprio. E oscilavam o poder entre um e outro, Minas e São Paulo. Eu acho que eu já vi esse filme em algum lugar, né? Mas, enfim, o que a gente vai entender é que essa política funcionou muito bem até o ano de 1929, quando acontece a queda da Bolsa de Nova York, e quem sustenta essa estrutura cafeicultora tão pungente, tão boa, são os Estados Unidos, que vão cair e eles vão deixar de comprar o nosso café. Em troca disso, o que vai acontecer? A retirada de... São Paulo tenta anteriormente fazer a política do café puro, só que ela acaba dando um tiro no próprio pé. Ao apresentar agora então, um paulista, na verdade, como deveria ser um mineiro, ela deixa Minas furiosa, que vai se unir ao Rio Grande do Sul e a Paraíba, e vão juntar uma aliança ali, vão fazer uma aliança em que vai surgir o nome de Getúlio Vargas, que vai dar um golpe. Pra mim não é golpe, é revolução, mas deixa isso pra outra matéria, porque eu não vou entrar com Getulinho agora. A gente precisa entender que dentro desse período acontecem inclusive muitos erros de comunicação, que são muito parecidos com os erros de comunicação que acontecem até hoje. 120 anos quase depois. Vamos lá, vou colocar pra vocês. Aconteceu uma revolta chamada Revolta da Vacina nesse período, que foi o quê? Simplesmente resolveram, por condições sanitárias, vacinar toda a população. Só que eles esqueceram de explicar isso pra população. Então todo mundo ficou muito revoltado, porque de repente tinham ali o seu corpo invadido e era obrigatória a vacina, sendo que eles não explicavam que a vacina, na verdade, era um processo pra poder melhorar a sua imunidade. Eles achavam que aquilo ali era pra matar o pessoal. Ninguém dá nada de graça pra ninguém, principalmente o nosso governo, né? Até hoje, ninguém dá nada de graça, isso sai dos nossos impostos, mas isso é um outro assunto. O que a gente precisa entender é que a revolta da vacina foi um erro, um exemplo de erro de comunicação. Nós tivemos um erro do encilhamento, que foi um erro na economia, nós tivemos um erro sobre falta de comunicação e normas, né, de sanitárias de vacinar pessoas para o próprio bem, mas como não houve uma comunicação prévia, a população ficou receosa. Houveram outras revoltas, como a revolta da Chibata, que aconteceu, em que houveram pessoas negras que começaram a servir a marinha, sofrerem maus tratos dentro dos navios. Isso é um processo dentro dos navios da marinha, tá, gente? E eles, inclusive, eram chicoteados. Esse processo foi tão vergonhoso que me dá vergonha falar sobre isso na história e perceber que, apesar de tudo, João Cândido, que foi o líder desse movimento, ele foi internado num sanatório como um louco. Um cara que lutou para a igualdade ou para a liberdade dos negros ali na condição de ser militar, ele foi preso e tido como louco. Outra pessoa que também é tido como um revolucionário, mas também foi totalmente destruída a sua história, foi o Antônio Conselheiro. Ele foi responsável por criar o Arraial de Canudos. Ele era conhecido como líder messiânico. Lá no interior, ele pegava as pessoas do sertão, aquelas pessoas sofridas, e resolveu criar um arraial cooperativo. Foi lá os militares denunciados pelas ordens da igreja, da cidade e tudo mais, e acabaram e dizimaram aquela população de Canudos. Essas foram algumas revoltas para perceber que na nossa história tem muita história, muita coisa pesada. E é importante a gente entender o nosso passado para que erros do passado não permaneçam. Apesar de, quando eu ligo a televisão e eu vejo o jornal, eu, graças a Deus, não vejo muito, eu observo um circo de novidades antigas. Estruturas só mudam o nome, mas as estruturas são parecidas. Inclusive, eu citei a questão hoje das comunidades hoje. O cara que é ali da comunidade, o líder da comunidade, ele vai determinar ali, por ele ser uma ordem, por ele estabelecer a ordem naquela comunidade, em quem as pessoas talvez possam até votar, para quem elas vão trabalhar dentro de um processo de eleição. Apesar do tempo que se passou, ainda hoje, o nosso voto é secreto, mas ainda assim, nem sempre a gente exerce os poderes todos de voto, né? Eu acho que o curral eleitoral, ele é, inclusive, eu acho não, eu tenho certeza, o curral eleitoral permanece até hoje as pessoas que não se atentam, que a política não é feita por grandes políticos, a política é feita por gente competente. Enquanto a população não estabelecer esse critério de não vender o seu voto por benefícios pessoais, essas coisas vão permanecer dentro da história, beleza? Bom, outro assunto que a gente trabalhou foi a questão da Primeira Guerra Mundial. Musiquinha. Século XX tem guerra, a Primeira Mundial é pelo imperialismo.
disputa territorial, tem potência emergente e também tradicional. Tem a tríplice entente, Inglaterra, Rússia e França, Alemanha, Itália e Áustria, forma a tríplice aliança. Mas pra guerra começar, Ferdinando vão matar. Aí tem as fases da guerra, ó. Tem guerra de movimento, trincheiras, mas no momento dos finalmente tem a na intente. Então, assuntos que antecipam a Primeira Guerra Mundial. A divisão do território africano lá, né, na Conferência de Berlim, eles dividem o território africano em zonas de influência europeia, o neocolonialismo que está acontecendo, e alguns países não ficaram contentes com essa. A Conferência de Berlim foi quando aqueles países, né, magnatas europeus resolveram fatiar ali o continente africano as suas zonas de influência. É o chamado neocolonialismo. Esse processo deixou alguns países com dor de cotovelo, porque ficaram com porções menores. E isso vai criar uma hostilidade dentro do território europeu de uma forma geral. Todo mundo promovendo ali o que a gente chama de paz armada. Seria o quê? Um clima hostil entre os países, nenhuma guerra ali acontecendo, mas os países já estavam belicamente se armando. A paz armada. Nesse período também acontece grandes inventos, então vai ser conhecido também como o período da Belle Époque, ou Belle Époque. Belle Époque. Eu acho que é Belle Époque. Enfim, eu não sou francesa, então é só pra vocês entenderem que esse termo é francês, Belle Époque, e ele lembra, assim, o dinamismo, todas as inovações tecnológicas, as descobertas que estavam acontecendo ali no início do século XX, beleza? A gente vai perceber que o estopim para a guerra começar, a gota d'água para a guerra começar, vai ser a morte do herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, que estava lá passeando livre, leve e solto, sua mulher Sofia, em Sarajevo, recebeu a primeira ideia de que, acho que atentaram contra mim. Ah, mas vou assim mesmo, vamos, Sofia. E foi morto por Gavrilo Príncipe, líder também de uma espécie de terrorismo lá que existia, e o Gavrilo Príncipe, ele matou o Francisco Ferdinando. Essa morte, ela mostra um pouquinho as divisões, o que a gente chama de xenofobia, que é o quê? O ódio que existe entre pessoas que às vezes têm uma mesma região em comum, mas elas não se consideram culturalmente pertencentes ao mesmo grupo. Por exemplo, os eslavos e os germânicos, eles não comungavam das mesmas culturas, então havia conflitos ali entre esses povos, e isso nós damos o nome de xenofobia, sentimento xenofóbico, horror a pessoas com culturas diferentes. Então, esse processo aí da morte do Francisco Ferdinando vai ser o pontapé inicial para que os países da Tríplice Aliança, Império Austro-Húngaro, Alemanha e Itália, eles promovessem ali uma espécie de guerra de movimento. Vamos começar a avançar com as tropas. Então começa a haver o avanço das tropas da Tríplice Aliança. Então essa primeira fase da guerra é conhecida como guerra de movimento. A segunda fase da guerra eu falei pra vocês já, trincheiras. As trincheiras ocorrem quando os soldados, eles ficam em valas fechadas para se proteger dos inimigos. Ali eles comem, ali eles entram em contato com corpos dos seus colegas em decomposição, escassez de alimento, de água, eles realmente foram abandonados à própria sorte. Jovens, infelizmente, tiveram suas vidas ceifadas na Primeira Guerra Mundial. Como última fase, nós vamos perceber que há aí uma interferência da Revolução Russa com a história da Primeira Guerra Mundial. No ano de 1917, acontece a Revolução Russa, quando Lenin assume o poder bolchevique dentro do território da Rússia, a Rússia se transforma em União Soviética. E para que ela saia da guerra, lembrando que a guerra começa no ano de 1914 e vai até o ano de 1918. No ano de 1917, a Rússia precisa sair, se ausentar da guerra para resolver seus problemas internos. Inclusive, eu faço uma brincadeira na sala e eu falo, desceu, entendeu, meninas? Desceu. A Rússia ficou vermelha. Ou seja, no ano de 1917, a Rússia sai da guerra, mas para que ela consiga sair, ela vai assinar o Brest-Litovsk, um tratado com o povo, com os alemães principalmente, para que ela saia ilesa ali da Primeira Guerra Mundial. E vai resolver os seus problemas lá na Revolução Russa, que eu falo daqui a pouquinho pra vocês. O saldo da Primeira Guerra Mundial. Bom, guerra de movimento, trincheiras, mas no momento dos finalmente, quem é o Ana entende. Os Estados Unidos, eles sempre são muito assim, estratégicos, eles nunca entram de cara numa guerra. O que eles fazem? Eles esperam o melhor momento pra atacar. Qual foi o melhor momento? Você saiu. Eu tô ajudando aqui a Tríplice Entente, eu tô bancando com suprimentos, com alimentos, eu tô ajudando de uma forma indireta a Tríplice Entente, que são o quê? Inglaterra, Rússia e França. A Rússia saiu, só temos Inglaterra e França. Se só tem a Inglaterra e a França, os Estados Unidos ficam olhando e falou assim, vou me dar mal nessa se eu não pegar e colar neles também. Então, no ano de 1917, com a estratégica retirada da Rússia da guerra para resolver os seus problemas internos, porque veio a Revolução Russa e tudo mais, quem entra? Estados Unidos ali, ó, Ele não tinha perdido, não teve abalos no seu território, entra com todo o gás, com um povo renovado e é decisivo para que a Tríplice Entente ganhe a Primeira Guerra Mundial. O saldo dessa guerra vai ser a assinatura do Tratado de Versalhes, vejatório e completamente humilhante para os alemães, que vão ser considerados os responsáveis pela guerra, perdendo territórios, perdendo dinheiro, sendo obrigado a pagar indenizações, perdendo poderio militar, perdendo a capacidade de fabricar armas. O trato que foi feito no pós-guerra foi muito humilhante para a Alemanha. Não estou falando que isso justifica a Segunda Guerra Mundial, mas isso foi o estopim do abalo emocional para que surja um homem completamente doente mental que queira um revanchismo numa Segunda Guerra Mundial, o cara do bigodinho que a gente só fala no próximo bimestre. Nesse período também, a gente vai perceber que os Estados Unidos assumem o poder de liderança, se tornando uma grande potência. Por quê? Até então, ela era ali emergente. O que é o emergente? Tem dinheiro, mas ainda não faz parte do clubinho, da High Society, entendeu? Só que o que acontece?
tanto França quanto a Inglaterra estavam devastadas pós-guerra. E o território norte-americano não sofreu nenhum abalo, pelo menos territorial, nem humano e muito menos financeiro, que só teve ganhos com a guerra. A Primeira Guerra favoreceu muito os Estados Unidos. Por quê? Ele passou nesse processo a se tornar o produtor de tudo para todo mundo. Olha que beleza, entendeu? Era cheio do passado. Ele saía, ele vendia para um, vendia para outro, vendia para Europa, vendia para América, vendia para todos os territórios. Então ele começou a aumentar muito o seu poderio industrial, poderio financeiro, econômico. A moeda dólar passa a ser padrão, não só o dólar, né, como o que a gente vai ter aí como chamado, calma aí, deixa eu ver, American Way of Life, o estilo de vida americano que vai ser incorporado nesse início do século XX para as pessoas, principalmente nós aqui, né, do continente americano, somos países que os Estados Unidos determinam o nosso imperialismo, nossos hábitos e os nossos costumes. Isso aconteceu pós Primeira Guerra Mundial. Depois disso, nós vamos ter um período chamado Entre Guerras. E o que ocorre nesse período entre guerras, senhores? Vamos ter aí o aparecimento de regimes totalitários nesse período do entre guerras, entre o surgimento de lideranças aí que vão tentar reestruturar os países. Nós vamos ter na Rússia a transição da Rússia para a União das Repúblicas Socialistas, soviéticas, a União URSS, que vai acontecer, eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. O que é importante vocês entenderem dentro do cenário dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai muito bem, ele vai produzir tudo para todo mundo, até que a conta chega. A Europa se reestrutura e não precisa mais comprar todos os produtos que os Estados Unidos forneciam. Nisso há uma queda um pouquinho na expectativa de produção capitalista. Por quê? O capitalismo é sempre aquela coisa progressiva. Ó, eu vendo 100, eu quero vender 200 no próximo ano, 300, né? E é progressivo. Só que se o seu mercado diminui, o que vai acontecer? Você vai produzir muito, não vai ter ninguém para consumir, porque o consumo está caindo, porque a Europa está se reestruturando e ele vai ter uma baixa. Sabendo disso, houveram aí as especulações do mercado financeiro no ano de 1929, conhecido como a fatídica Quinta-feira Negra, ou crash da Bolsa de Nova York, que levou aí o desespero e em massa e um grande caos dentro da economia norte-americana, influenciando inclusive a política brasileira, como eu já falei anteriormente. O crash ou crack da Bolsa de Nova York vai ser solucionado pelo New Deal, que vai ser um tipo de programa criado para poder restabelecer a ordem. Eu não vou cobrar o New Deal para vocês, eu não dei isso em sala, isso fica pro próximo mês. Quando eu for trabalhar a entrada de Getúlio Vargas no governo, eu vou entrar, vou dar um panorama geral. O mais importante que vocês entendam é que não foi só o excesso de produção e a falta de mercado consumidor, foi a especulação dentro do mercado financeiro, nessa nova ordem que estava sendo estabelecida a motinha. Nessa nova ordem que era estabelecida lá durante o início, né, do século XX, a promoção de ações e esse dinheiro fictício, esse dinheiro de papel, acaba promovendo, sim, o desgaste aí, algumas processo que acontece dentro do mercado financeiro, venda de ações, ele é muito volátil, tá? Ele está aqui, daqui a pouco ele pode estar aqui, é como se fosse um batimento cardíaco. Ou seja, eu não sei se está atrelado isso, porque eu não sou economista, mas eu acredito que a especulação, por já entender o mercado financeiro lá fora, que não estava conseguindo consumir a quantidade que estava sendo produzida pelos Estados Unidos, as pessoas conhecedoras do mercado financeiro já tiveram isso, e aí essa informação foi se espalhando como um rastilho de pólvora, e as pessoas começaram a querer se desfazer das suas ações rapidamente. Ou seja, as ações que valiam X vão valer muito menos do que elas valiam, porque todo mundo está querendo se desfazer ao mesmo tempo. E isso provocou esse boom, esse caos chamado crash da Bolsa, que interfere também na nossa política, beleza? Por último assunto, eu vou falar sobre a Revolução Russa, porque ela está atrelada também à Primeira Guerra Mundial. Por quê? No ano de 1905, nós vamos lembrar que o governo era do Czar Nicolau II. O Czar Nicolau II, pertencente à família Romanov, governava a Rússia até então. Só que houve no ano de 1905 o que a gente chama de Domingo Sangrento. Foi quando manifestantes, de forma pacífica, foram manifestar lá no Palácio de Inverno, e o Czar Nicolau II, ele mandou matar a galera que estava ali fazendo seu protesto. Isso pegou muito mal pro governo do Czar Nicolau II. Em seguida ele tenta criar o Duma, uma espécie de Assembleia Popular, mas isso não pega. E aí ele vai ser posteriormente, no ano de 1917, esse ano de 1905 foi conhecido como ensaio geral, tá? No ano de 1905 aconteceu o que a gente chama de Domingo Sangrento e o ensaio geral. Porém, no ano de 1917, com o advento também da questão relacionada a guerra, que a Rússia estava lá meio que perdida, porque inclusive os moldes de cultura da Rússia não acompanhavam os moldes de cultura da Inglaterra, da França e de outros países. Ela ainda era rudimentar demais. Havia um índice alto de analfabetismo e ainda assim um sistema de governo muito parecido com o absolutismo, só que o nome czarismo, tá bom? E isso é importante para vocês entenderem. No ano de 1917 vai acontecer a primeira Revolução Russa. Ela entra com os mencheviques no poder. Só que os mencheviques eram os russos brancos, eles eram a minoria e eles não eram tão afrontosos ou eram tão radicais quanto os bolcheviques. Eles permaneceram no ano de 1917 na guerra. Somente com a entrada de Lenin, paz, pão e terra e um comunismo mais forte, vai fazer a retirada da Rússia da guerra, a promoção do nome agora não mais Rússia, mas União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e o trabalho do Lenin em estabelecer ali uma ordem muito forte do comunismo dentro do país da Rússia. O que acontece, gente, eu ainda vou trabalhar muito com vocês, questão de comunismo, capitalismo, socialismo, essas ideias que parecem ser diferentes. Quando a gente vai parando para perceber, só é diferente os nomes e as pessoas, mas muitas das vezes as políticas são muito parecidas, talvez por isso os opostos
os iguais se repelem tanto como na física, né? Por isso que o nazismo e o comunismo vão ter tidos aí como revanchismo. Sim, a gente vai encontrar características muito parecidas, né? A questão da militarização, a questão do culto ao líder, a questão de engajar as massas com um discurso forte. A gente observa isso de diversas óticas. Eu não tô aqui pra defender nenhum, nem defender o outro. Eu tô aqui pra expor as ideias pra vocês, mas só no próximo médico, porque é muito assunto realmente pra vocês. Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, política do café com leite, coronelismo, República da Espada. Gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o assunto. A Revolução Russa tem muito mais do que a gente vai tratar. Eu paro no governo Lenin porque eu prefiro dedicar a falar sobre o governo do Joseph Stalin, que pra mim foi o mais pesado dentro da Revolução Russa, quando a gente vai falar, quando vamos tratar Guerra Fria e pós-Segunda Guerra Mundial. Beleza? Pra não confundir vocês, paramos aqui e falamos sobre o Lenin especificamente, ok? Eu vou encerrando meu vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem o que vocês acharam interessante, o que eu devo ter esquecido. Se vocês quiserem relembrar aqui nos comentários, eu vou adorar. E até o próximo vídeo. Um super beijo pra vocês.